Olá, meus amigos, 14 horas e 11 minutos da terça-feira, 20 de julho de 2021. E aqui é o Elildo, uma vez mais, na rodovia dos Tamoios, minha queridinha e velha conhecida. Mas eu queria bater um papo hoje sobre minha moto, sua moto, e depois dessa aqui, qual vai ser a próxima? E a sua? Qual você tem, se você tem alguma? E qual você espera que seja o próximo modelo? Bem, e por quê? Quais são as características? Olha, eu tô devagarzinho, não ligo que todo mundo me ultrapasse, eu quero conversar numa boa, de preferência que o som não tenha muita interferência do vento, a velocidade, né? E o vento gerado, né, pela velocidade que acaba interferindo no som. Então, mas que características você gosta da sua moto ou da que você quer comprar, que você quer possuir, pode ser ganhar, né? E talvez porque que você tem uma determinada moto hoje e que você quer trocar por uma outra. Então vamos aqui falando de mim. Por que eu tenho essa XRE 190? Bem, eu sou um coroa que no meu tempo de garotão eu não dava a menor bola para moto. No meu tempo de garoto, moto não era um transporte, não tinha essa importância. Moto era esporte, era o prazer, é aquela, eu tenho moto, tudo bem, tinha aquela turminha que usava a moto como transporte, mas não era a necessidade que é hoje. E um aspecto, né, que eu quero ressaltar desse hoje é o trânsito bem confuso. Preço do combustível, a moto consome bem menos. Bem, então eu não dava a menor bola para moto. Aí, depois de mais de 10 anos em Caraguatatuba, aí eu comecei a pensar. E detalhe, Caraguatatuba é uma cidade litorânea, é uma cidade turística e a praia é o que chama o turista. Então o que acontece nesse tipo de cidade? No verão ela fica abarrotada, superlotada. Então, aí a cada verão, de poucos anos para cá, não são muitos anos, eu comecei a pensar, por quê? Por que eu nunca pensei em ter moto? Eu não tinha nem habilitação de moto, né? Habilitação A. Eu tinha a B, sempre tive desde muito tempo, mas nunca tinha pensado na habilitação A. Mas aí com aquele movimento, no período de verão, né, chamada temporada, que era aquela coisa de louco, aquele movimento brabo, né, infernal. Aí eu comecei a pensar, puxa, por que eu não me habilitei? Por que eu nunca pensei? Aí comecei a considerar, não, eu preciso me habilitar na categoria A e ter uma moto. É mais prático, é mais barato, é mais rápido, e não no sentido de velocidade, porque eu tô falando na cidade, só o fato de você não ficar preso em engarrafamento. E no caso de Caraguatatuba, não tem muito semáforo, né, ou sinal de trânsito, né, como falam no Rio de Janeiro. Aqui no estado de São Paulo fala mais semáforo ou farol. Então não tem muito. O trânsito é lento, simplesmente porque no centro da cidade é lento, porque no verão é lento em qualquer lugar. E a moto
mesmo andando devagar, ela acaba sendo muito mais rápida. Por quê? Porque não para. Basta ir cortando sem o menor perigo. Então eu fiquei pensando nisso, e um dia, sem mais nem menos, eu comecei a olhar uma Intruder 125. Um amigo meu falou, ele tinha uma Yes da Suzuki, e às vezes eu falava isso com ele, ele falou: a Intruder é uma baixinha, é boa para começar e tal. Eu sou baixinho, eu tenho 1,65 m. Aí um dia surgiu, isso em 2016, né, 5 anos atrás, uma mulher que tinha uma Intruder, que é 125, né, 2007, isso 2016, ela tinha uma 2007, quer dizer, uma moto de 9 anos, que ela era a única dona, ela tinha comprado zero, e ela andava só na cidade, uma moto bem cuidadinha. Ah, já tinha 9 anos? Sim, mas era bem cuidada. Aí eu fiquei pensando, numa segunda conversa com ela, eu decidi comprar. Ah, eu pilotava moto? Não, eu falei que eu não tinha habilitação. Mas, no meu tempo de adolescente, ainda que eu não ligasse para moto, minha irmã e meu cunhado tinham uma Turuna, né? Que é o equivalente a uma CG de hoje, uma Titan CG. E eu falei pro meu cunhado: um dia eu quero aprender a andar nisso. Eu já tinha, tudo bem, era menor de idade, mas já tinha noção de dirigir carro. Meu pai, às vezes, na roça, né, lugar sem movimento, estrada de terra, ele me dava o carro para determinados trechos, me ensinava. Então eu tinha já aquela noção. Não tinha nenhuma experiência com moto, mas eu sabia que aperta a embreagem, passa a marcha, vai soltando a embreagem. Eu tinha esse jogo, ainda que experiência zero em moto. Aí um dia ele falou, eles moravam numa rua que era uma perna de um T, então ela era sem saída dos dois lados, tinha uma entrada no meio. Então uma ruazinha, quer dizer, a rua deles era a perna que chegava nessa perna do T, na parte de cima. Então era um lugar bem tranquilinho. Aí um dia ele falou: quer ver hoje? Aí eu falei: vou. Aí eu fui pra casa dele, ele telefonou, né? Eu era adolescente, morava na casa da minha mãe. Então vem. Aí foi um dia só que eu andei de moto. Quer dizer, era uma rua de uns 200 metros. Eu ia e voltava, não tinha aquela manha de fazer aquela voltinha ainda, né? Fazia devagar, às vezes botava o pé no chão, tá? Mas como funciona numa moto eu peguei. Aí voltando, a coisa mais recente em 2016, sobre a Intruder que a senhora quis vender, eu comprei. Tá? Comprei, não tinha habilitação A, e a minha ideia era usar só pro trivial como transporte. Comprei e já comecei a providenciar a habilitação A. Na verdade, eu fiquei 5 meses sem habilitação, tá? Eu não viajava, não fazia extravagâncias, mas eu fazia trechos curtos para evitar o uso do carro. Então comecei a ter aquela manhãzinha e depois saiu a habilitação. Aí beleza. Aí comprei a moto, comecei a ter alguma intimidade com a moto. Eu tenho 1,65 m, né? Já falei. Aí tô com um soluço. Aí a Intruder é baixinha, né? Então tranquilo, botar o pé no chão, não tinha o menor problema. Mas aí eu comecei a ficar de olho em Bros. Simplesmente uma moto mais alta, própria para
terreno mais irregular, tá na terra, tá? Detalhe, porque a minha ideia era ter a moto só como transporte. Quando eu comecei a pensar na Bros, ainda era isso. Mas aí nisso que eu estava pensando, né, tinha acabado de ser lançada. Quando eu comprei a Intruder, lançaram a XRE 190, quer dizer, já tinham lançado um poucos meses antes, 2016. E um detalhe, né, eu já estava de olho na Bros, mas é um detalhe. A XRE 190 foi a primeira moto com computador de bordo, moto de pequena cilindrada, é desses detalhes, com computador de bordo, pelo menos aqui no Brasil. E no carro eu sou aquele rato de computador de bordo, ficar vigiando, ficar olhando rendimento, consumo, velocidade média. Eu gosto de num determinado percurso, sempre gostei, nunca andar em alta velocidade, mas fazer uma boa velocidade média. O que significa isso? Não parar muito, evitar trechos, evitar muito baixa velocidade em determinados trechos, procurar uma velocidade média que não fosse muito abaixo da velocidade de cruzeiro e até da velocidade máxima que eu costumava alcançar, né? Mas aí, então, XRE 190, baixa cilindrada, computador de bordo e mesmo estilo da Bros, né? Uma trail urbana. Já tinha entrado num consórcio da Bros. Aí quando eu vi, comecei a acompanhar no YouTube a turma que tem XRE 190 e decidi, não, é a 190 mesmo. Comecei a acompanhar no YouTube pessoal que tinha comprado e estava tudo bem, econômica. Outra coisa, levam muito em conta a economia. E o motor dessa moto, apesar de ser 190, enquanto a Bros mais nova é 160, ela tem uma performance melhor em termos de rendimento, né, quilômetros por litro. O motor dela já foi projetado considerando economia. Então, quando eu vi que os proprietários estavam satisfeitos e tal, mudei o meu consórcio. Bem, eu mudei quando eu já estava em condição de dar um bom lance para pegar a moto. Aí mudei no mês, no mês seguinte dei um lance que eu já sabia que ia ser suficiente. Aí peguei. Ainda era para ser transporte, sim, mas foi só eu começar com essa moto que a paixão pelo motociclismo brotou em mim. Então a praticidade da cidade continua sendo uma coisa muito importante, mas a paixão pelo motociclismo, por andar de moto, por fazer viagens de moto, que ainda era plano, né? Não tinha feito ainda. Isso surgiu. Aí eu comecei. Agora, então, o conforto, posição de pilotagem, indo aos dois pontos que eu considero muito fortes nessa aqui, XRE 190. Conforto, né, pela posição de pilotagem, para fazer longa distância, muitas horas sentado aqui em cima. Deixa eu ultrapassar esse aqui, vamos acelerar um pouquinho, só para ultrapassar, por causa de barulho. Então, para fazer longos trechos, né, ainda que não em alta velocidade, mas fazer mais de 500, 600 quilômetros num dia, significando muitas horas em cima da moto. Essa aqui, para alguém da minha altura, 1,65, é excepcional, além de ser muito econômica. É que eu faço tranquilamente na estrada. Ó, eu estou a 90 aqui, tá marcando ali 43,9 km por litro de média desde que eu saí de lá de Caraguatatuba. Eu faço tranquilamente mais de 40, se eu for, calcular lá na bomba, vai lá dar 42 mais ou menos quilômetros por litro. Então, posição de pilotagem
e conforto são os pontos altos dessa moto XRE 190. E a sua moto? Que você considera que seja ponto forte dela? E a daquela que você pretende que seja a sua próxima? O que você vê nessa sua próxima moto, ou aquela que é o seu sonho de consumo? Tudo bem, sonho de consumo talvez seja algo assim de longo prazo, né? Aquele desejo, mas tudo bem que seja. Você pode falar da próxima, ou você pode falar daquela que você vai ter um dia, ainda que não seja a próxima. O que você vê nela? Então agora eu quero falar também de meus planos. Peguei essa X0, né? Adoro essa danada aqui, por ser muito econômica e muito confortável. Posição de pilotagem, vamos passar isso aqui também. É uma coisa incrível nela. É uma moto muito econômica. E eu acho fantástica. Mas é a próxima. Eu quero conciliar o seguinte, detalhe dessa aqui, ela é uma trail urbana, é excelente para andar no trânsito, é fácil fazer corredor com ela, o guidão passa por cima da maioria dos carros de passeio, não dos SUV, mas carro de passeio passa por cima, ela não é larga, quer dizer, posso passar num corredor estreito, é bem econômica e própria para minha altura. Eu fico na ponta do pé, fico, mas já tô com aquela manhãzinha, tudo bem. Na primeira semana com ela eu passei apuro, levei tombo parado por falta de experiência, coisa bem boba. Hoje eu sei, por exemplo, né, logo depois daquele tombo parado, já tenho desde aquele momento em minha mente: baixinho, só coloca no neutro depois que está parado e apoiado, porque o risco de pode ser por causa de não mantive a velocidade, bobeira minha, né? Por quê? Uma parada por causa de um buraquinho, por causa de um desnível, alguma coisa assim, pode ser necessário você arrancar. Se você está no neutro com a moto ligada ainda, dá para passar uma primeira? Dá, mas é mais garantido que ela não esteja no neutro, é mais seguro. Deixa eu deixar ele afastar. E muito menos deve se desligar, um baixinho, estou falando do baixinho, deve desligar a moto, menos ainda o risco de uma queda, porque está num lugar que, numa altura, ficou num desnível, ficou num buraco, alguma coisa assim, é queda. É aquela queda? Não, vai tombar a moto, você pode até simplesmente segurar ela, deitar sem ser aquela queda, mas não é legal. Pior se for aquela queda porque você não tiver apoio nenhum e ela descer e bater o guidão na minha primeira queda, quer dizer, a queda não, né? Aquilo que aconteceu destruiu aqui a embreagem, a alavanca, né? Não o funcionamento da embreagem, só a manetezinha. Então, agora, sobre o que eu pretendo fazer. Essa moto dá para fazer boas viagens, já fui ao Rio Grande do Sul, já fui ao Espírito Santo, dá. Já fiz mais de 700 quilômetros em um dia, tranquilo. Mas uma moto um pouco mais potente tem a vantagem de longo percurso, fazer uma velocidade um pouco maior para evitar anoitecer na estrada, tá? Ou ainda que anoiteça, mas fazer uma distância ainda maior, em determinadas situações de ficar longe de caminhão, de ônibus, ou numa ultrapassagem. Tem as vantagens? Tem. Essa aqui dá conta? Dá. Mas uma moto maior seria mais confortável, mais seguro.
Então, o que eu penso? De cara eu penso na XRE 300, essa aqui é a XRE 190. De cara eu penso na 300. Mas, estou conferindo aqui, que minha bateria anda com um probleminha, ela não está carregando completamente. Eu não sei se é a entrada ali pro cabinho ou a própria bateria que não está legal. Tudo bem, essa câmera já tem uns anos. Bem, mas aí, falando de próxima moto, então de cara o que eu fico pensando é a XRE 300. XRE 300. Ah, tem a desvantagem que é um pouco mais alto. Na rodovia sem problema, na cidade assim, em geral sem problema, tudo bem, tem uma manhãzinha. Mas eu gosto de off-road também, tô falando de trilha pesada não, mas em determinados pontos fora de estrada, com uma inclinação muito grande, trechos com muita inclinação e o terreno muito acidentado, às vezes é complicado parar, ou se eu precisar parar, pode complicar. Já passei por situação complicada com essa aqui, com a 300 complica mais ainda, além de ser mais alta e mais pesada, né? Então a XRE 300 sempre foi a minha favorita como próxima moto. Mas recentemente abriu uma concessionária da Royal Enfield aqui em São José dos Campos. De novo aí. Eu fui lá fazer um test ride e olha só, vai ter vídeo sobre o test ride da Himalayan Royal Enfield, tá? Gostei muito, a posição é muito boa, a Himalayan é 410, tá? Posição de pilotagem muito boa, só o posicionamento aqui dos pés, né? As pedaleiras e o freio, né? Pé direito e alavanca de câmbio no pé esquerdo, só um pouquinho mais recuado do que nessa aqui. Então, mas é só uma questão de costume, tá? Mas o assento muito confortável, a altura é mais baixo do que essa aqui, muita coisa boa, tá? Não tem a tradição da Honda, não tem concessionárias como a Honda tem, é mais barato. Uma 410, Himalayan 410 é mais barato do que uma XRE 300, mas não é uma Honda, não tem concessionária em tudo quanto é lugar, então tem que ter cuidado com isso. Uma que me sugeriram, nunca foi assim um grande desejo meu, mas me sugeriram, e um amigo meu, motociclista também, me sugeriu, e tem lá um sentido muito bom para rodovia, mas é uma moto pesada, no caso de estrada de terra, com pista muito irregular, sobe e desce, às vezes parar é complicado, se eu tiver que arrastar em determinado ponto, ou simplesmente parar e equilibrar, que é a CB500X. Eu acho bonita pra caramba, ótimo na rodovia, sem dúvida, mas eu ainda tenho aquela reserva pelo fato de ser uma moto mais pesada, não é alta, é mais baixa do que a XRE 300, mas em determinadas situações, em determinados pontos, se eu precisar parar para retornar num trecho de terra que seja meio acidentado, pode ser muito complicado. Sem dúvida, para uma rodovia é excepcional, mas para o baixinho aqui pode não ser muito própria. No caso de estrada acidentada. Mas aí, desde ontem comecei a dar uma olhada em um modelo de moto que tem umas características interessantes. Um aspecto negativo dela é que ela foi fabricada só até 2016. Eu sempre tive uma certa reserva com não pegar moto zero. Tem gente que não pega moto zero de jeito nenhum, porque tem aquela galera que compra a moto, emplaca
e não consegue manter, ou por alguma situação, ou por medo, ou porque não se dá bem com aquela moto. Não tô nem falando da turma que acaba com a moto, sofre acidente, não quer mais. Não! Aqueles que compraram, cuidam, mas é o cara que a mulher não gosta que ele ande de moto, ou é o cara que desistiu por algum motivo, ou pensou que ia gostar e não gosta mais, e qualquer que seja a razão. Tem aqueles que compram, usam pouco e vendem. Então, mas essa aqui alguém me sugeriu. Bem, primeiro eu falei, ó, a XRE 300, que sempre foi a minha favorita como sucessora dessa aqui. Aí, pintou, fiz um test ride daquela a Himalayan, da Royal Enfield, tá? Achei bacana, a pilotagem dela bem legal, mas a questão não é uma Honda. É barata, bem barata em relação à Honda? Mas não tem concessionária em tudo quanto é lugar. Já procurei bastante, fiz muita busca no YouTube. Então achei aqueles caras que tem há 2 anos, nunca tiveram nenhum problema e adoram, e querem trocar por outra nova. Tem essa turma, muitos. E tem aqueles que são reclamões, aqueles que nunca tiveram e reclamam pra caramba, falam de uma série de coisas. E aqueles que criticam, porque o motor tem isso, vai dar muito problema. Nunca tiveram, mas dá muito problema e tal. Tudo bem, não é uma Honda, é mais barata, bem mais barata, mas tem que tomar cuidado, tem que pensar muito bem. Então, aí, esse mesmo amigo, então essas três, XRE 300, CB500X e a Himalayan, Royal Enfield. Mais uma quarta, que não fabrica mais, e de pouquinho tempo pra cá, de ontem, eu comecei a considerar, e um amigo meu, um grande amigo meu, já me recomendou muito como a moto que é a ideal para mim, tal. Mesmo sabendo que eu não gosto muito de coisa usada, ele parou de falar no assunto, mas ele sempre achou que era a ideal para mim. E interessante, uma moto muito confortável, de cilindrada mais alta, que é 650. Não é exatamente uma beberrona, que é uma coisa que eu levo em conta, embora beba mais do que uma 300, sem dúvida, né? Boa altura, que é mais baixa do que, até mais baixa do que essa aqui, o assento. R$650. É uma moto que não tem histórico de problemas. E a única desvantagem, foi fabricada só até 2016. Mas a gente sabe que tem aquela galera que cuida muito bem e quer vender. De repente, eu vi hoje, inclusive, um anúncio de um cara que tem toda a documentação, ainda tem a nota fiscal, é o único dono, tem tudo original, ainda tem a chave reserva, tá? E é uma 2011, ele quer vender. Detalhe que até 2011 ou 2012, eu não tenho certeza, a roda raiada, depois passou a ser liga leve. Claro que a roda raiada é melhor. Eu já sei também que a versão Sertão, mesmo depois de 2012, tinha roda raiada, mas eu não sei até quando essa versão foi fabricada, vou verificar. Mas falei, a versão Sertão, que é a BMW 650 GS. É uma moto mais baixa, não é beberrona para uma 650. É uma moto sem histórico de problemas. Então eu tenho que levar em conta. Então vou levar em conta esses 4 modelos, mas a 500X e a Himalayan tá tudo bem, vou olhar, não custa olhar, mas com muita reserva. A 500X, a Honda é boa pra caramba, tal, mas por ser pesada e o que pode ser inconveniente para mim num
um trecho de muita irregularidade. E a Himalayan também, tá? Pela tradição, não ser uma Honda, não ser uma marca BMW, é uma grande marca, né? Então eu olho com mais carinho para a XRE 300 e para BMW 650 GS. E você, meu amigo, o que você acha sobre essas 4 opções? E no seu caso, o que você tem a dizer sobre o seu caso? É isso aí, vamos conversar, comenta aí. E se você achou um assunto interessante, curte, compartilha, tá? Pede opinião de amigos. E é isso aí. E até o próximo. Aqui é o Elildo. Você que não é inscrito, aproveita e se inscreve. Se você chegou até aqui, é porque foi despertado o interesse em você. Se você não sabe como chegou aqui, porque o YouTube te ofereceu, porque o YouTube acha que é bom para você. Então aproveita e se inscreve aí, dá aquela força. Um grande abraço a todos e até a próxima, ou o próximo vídeo.